Oiê! Estou aqui para contar mais um conto, conto 3. Bom, para quem assistiu o conto 2, é mais ou menos uma continuidade dele. Depois do enterro da minha avó, né, eu voltei para casa, foi num sábado, né, eu voltei para casa por volta de 6h30, 7h, e o tempo estava chuvoso, frio, e eu comecei a sentir umas sensações assim meio estranhas, sabe? Um misto de medo, de angústia, de perda, né? Porque minha avó foi muito, muito querida, muito amada e ainda é, com toda certeza. E o que que eu fiz? Por volta de umas 7h e pouca da noite, entrei pro banheiro e fui tomar o meu banho. Quando eu liguei o chuveiro, esperei a água esquentar, né, daquela esquentadinha, e entrei debaixo. Gente, de repente eu travei. Travei e eu não conseguia mexer as minhas juntas, um medo assim, uma coisa. Meu marido estava sentado na cama. E eu falei assim: eu não tô conseguindo mexer, eu não tô conseguindo mexer. Só que eu falava baixo, que eu não conseguia gritar. Que eu não conseguia, eu paralisei, eu travei debaixo do chuveiro. Sei lá, uma sensação horrível que eu sentia no corpo, em tudo. E meu marido veio assim correndo, viu como é que eu tava, que eu não mexia, que eu tava tensa, travada, tudo. Ele pegou uma coberta, né? E jogou em mim, debaixo do chuveiro, e me tirou de lá. E eu deitei na cama, molhada, com coberta e tudo. Aí eu fui esquentando, sabe, assim, voltei melhor. A noite desse sábado foi triste dormir, porque eu não conseguia dormir. O domingo foi horrível. Quando foi na segunda-feira de manhã, meu marido foi trabalhar, e nessa época nós estávamos em reforma aqui em casa, estávamos construindo uma despensa na minha cozinha. E o pedreiro chegou, tomou o cafezinho dele com pão, tudo. Aí contei pra ele que minha avó havia falecido, tá. E continuei os meus afazeres. De repente o meu pedreiro me chama. Falou: vem aqui pra você ver uma coisa. Aí eu fui até a despensa, né? A despensa estava no reboco, né? Ele estava terminando de rebocar uma parte e a outra já estava toda rebocada. Ele falou assim: você que colocou essa vela aqui para sua avó? Eu falei: vela? Que vela? Aí eu fui olhar, estava a parede, aí tinha uma vela aqui, outra aqui e uma aqui. Então ficou no sinal de cruz ou de retângulo, né? Triângulo, desculpa, de triângulo, né? Que eram assim e a outra em cima. E eram velas pequenininhas, aquela vela comum, né, que a gente compra em qualquer lugar, só que elas desse tamanho e derretida e colada na parede. Falei: não coloquei essas velas aqui, não. Ele falou: uai, eu achei que você colocou por causa da sua avó, né, que faleceu no sábado. Aí eu falei: não, eu não acendo velas, né? Isso aí é uma outra questão de eu não acender velas, tá? Depois, num outro vídeo, eu conto pra vocês. Acender, assim, velas para aqueles que se foram, eu não faço isso. Aí eu falei assim: não fui eu, não. Aí ele virou pra mim e falou assim: o mais estranho de tudo isso é que as velas estão presas na parede com a própria cera, estão derretidas como se fossem queimadas, só que não tem aquela sombra preta de quem queimou alguma coisa, né? Aí
Eu olhei assim bem e falei, gente, realmente, porque geralmente se a gente acende alguma coisa perto da parede, principalmente uma vela, lamparina, igual eles falam, fica aquele preto assim da fumaça, né? E não tinha. Aí eu falei, espera aí. Peguei o telefone e liguei pro meu marido. Eu falei, olha aqui, tem umas velas na parede, lá da despensa, você que colocou aquilo lá? Aí meu marido falou assim, eu não. Realmente, antes de trabalhar, eu passei lá para dar uma olhada e vi aquelas velas. Achei que tivesse sido você. Gente, quando ele falou isso para mim, eu arrepiei de uma forma que eu nunca havia arrepiado na vida e até hoje eu nunca senti esse arrepio, esse um misto de medo, de terror, sei lá, uma coisa muito estranha. Falei, meu Jesus, quem fez isso? E só eu e ele com acesso na casa e o meu pedreiro. Então, o pedreiro não era, porque meu marido havia visto antes, né? Do pedreiro chegar. Aí eu peguei. E meus filhos jamais, porque na época, igual eu falei, 2 ou 4 anos, um de 2 e outro de 4, um de 3 e um de 5, alguma coisa assim, jamais também. Tá. Aí na semana seguinte eu fiquei assim, horrorizada, com medo, eu não dormia. O meu marido tinha que me esperar dormir para eu dormir. Eu fiquei assim com uma sensação horrível, sabe? De sensação de medo de ter alguém perto de mim. Nossa, muito assim, muito estranho. Aí me chamaram para ir num centro espírita que tinha para tomar um passe, né? E eu fui. Cheguei lá, tinha um palestrante da AME, né, da Associação aqui Espírita de Uberlândia, e assisti a palestra dele, que lá me tocou, me trouxe uma paz, tomei o passe. Na hora da gente ir embora, eu digo a gente porque estávamos meus 2 filhos, minha mãe na época e minha irmã. E eu estava no carro com a minha irmã. A gente entrou no carro, quando saímos, a gente viu esse senhor que estava palestrando caminhando na rua. Ele ia para o ponto de ônibus. Nós paramos o carro e perguntamos se ele queria carona. Ele disse que sim. Aí eu desci do banco da frente, fui para trás e deixei ele sentado na frente com minha irmã, né? E no meio do caminho eu falei para ele, né? Falei, nossa, que palestra linda, tudo, tá, tá, tá. Inclusive, eu não lembro o tema que era a palestra, mas eu me lembro que tinha alguma coisa a ver com o ocorrido na minha casa há uma semana antes, né? Aí peguei e contei para ele o que tinha acontecido. E ele ouviu caladinho todo o meu relato dessas velas, né? Expliquei para ele nos mínimos detalhes. Aí ele virou para mim, olhou para trás e falou: Olha, isso aí foi uma pessoa muito querida que queria manifestar e agradecer a você pelo que você havia feito pela sua avó. Tanto que a primeira manifestação dessa pessoa em te agradecer foi quando você foi tomar o banho. Antes de você adentrar no banheiro, ele tentou se comunicar com você. Mas como você o repudiou, talvez por medo, inconsciente, claro, né? Sem saber o porquê, de fato, ele não pôde fazer essa manifestação, se materializar, se comunicar. E resolveu, então, a materializar essas velas e colocá-las no lugar, porque isso são velas materializadas. Espíritos podem materializar coisas, né, objetos, dependendo do ectoplasma. Ele usa ectoplasma de algumas pessoas. Ai, gente, isso é um assunto assim que eu não vou entrar em detalhe porque não vai dar para entender, mas pode sim manifestar objetos. É raro, mas pode. E aconteceu comigo. E voltando, né? Então ele foi repudiado de alguma forma por você. Aí ele resolveu materializar essas velas em forma de agradecimento por tudo que você havia feito pela sua avó. E ele se manifestou, foi a forma que ele encontrou para se manifestar desse agradecimento, né, por tudo. Por quê?
porque eu realmente, eu assim, me dediquei 200% da minha vida para minha avó, principalmente na fase terminal, né? E foi isso que aconteceu. E depois dessa explicação dele, eu peguei e falei para ele, falei não, comecei a chorar, né, durante ele falando, comecei a chorar, falei, gente, mas nossa, eu não sou digna disso, não sou dessa bondade de Deus. Ele olhou para trás, virou a cabeça e me disse: eu vou te falar uma coisa e nunca se esqueça. Não subestime os desígnios de Deus. Ele sabe o que cada um merece. E você mereceu essa comunicação. Por algum motivo você mereceu. Então só agradeça. E eu realmente, depois de tudo isso, eu agradeci, comecei a entender mais coisas. Eu já conhecia o Espiritismo, já estudava vagamente o Espiritismo, só que eu me empenhei, me dediquei, passei a estudar mais e pude compreender assim, milhões de coisas, né? Então hoje, gente, o meu relato foi esse aí, em relação às manifestações, né? E posteriormente, depois de toda essa história, foi aonde entra o vídeo 1, né? Que foi a aparição do meu avô, né, para minha afilhada. No caso, seria o bisavô dela. Para quem não assistiu, assiste também o conto número 1. Lá, o espírita, o médio que depois faz as explicações, elucidações para minha afilhada sobre o fato ocorrido, ele fala que meu avô tentou, de algumas formas, se comunicar, mas foi repudiado, né? Por quê? Porque às vezes, mesmo sendo um espírito amigo, um espírito amado, um ente querido que chega perto da gente e a gente não está preparado, ou eles também não sejam preparados para esse contato, espiritualmente falando, as sensações que a gente tem é de medo. Não são eles que querem passar isso para a gente, esse medo. Eles querem só amor e bondade. Mas lá em cima tem todo um processo para que essa comunicação seja feita, chegue e seja feita de uma forma que nos cause paz e não medo, entendeu? E eu não sei por que houve esses repúdios de não querer a manifestação mesmo inconsciente, tanto meu na época quanto da minha filhada, né? Mas é isso aí. Gente, se gostaram, por favor, deixe o seu like, tá? Se inscrevam aí abaixo, que como eu já falei, tem um monte de contos que já aconteceu comigo, com minha família, tudo ao meu redor. Então, um beijo de luz e obrigada mais uma vez por estar aqui comigo, tá? Fiquem com Deus. Tchau. Voltei aqui porque eu, editando o vídeo, eu vi que ficou umas coisas no ar. Quem se manifestou durante o meu quase banho, quem manifestou e materializou as velas na minha despensa foi o meu avô. O meu avô que veio agradecer, tá? Isso aí depois eu vou contar a certeza que eu tive em um outro vídeo, mas foi o meu avô que manifestou. Tanto que, como eu disse, quem assistiu o conto número 2, lá mostra que durante o desencarne da minha avó, ele que foi ajudá-la a desencarnar. Isso foi no amanhecer de sábado, né? Na madrugada, amanhecendo para sábado. E toda essa sensação e essa manifestação que ele tentou novamente foi no sábado à noite, né? Que foi a hora do banho e depois a materialização das velas na minha despensa, na parede. Então era isso que eu queria explicar para vocês. Foi o meu avôzinho, mais uma vez, tentando se comunicar, agradecendo. Beijo, gente. Era só isso. Tchau.